Havia ordem. Então não é por causa da troca do sistema totalitário, ditatorial ali na ditadura militar que vem a democracia, mas quando a esquerda ela entra, ela abre mão da ordem. Ela abre mão da ordem. E todo esse progressismo, essa visão de mundo muito aberta, muito franca, muito... Eu vou chamar, não é de liberdade, é de libertinagem, libertina. Porque, cara, se tu acabar com a família, o que sobra? Você acha que é mais adequado qualificar essa agenda de esquerda ou essa agenda como liberal? Liberal no conceito do que é nos Estados Unidos, que a agenda progressista é lá conhecida como agenda liberal. Então, porque a agenda de esquerda, pelo menos a esquerda que eu integrei, não era essa. Não era essa agenda. Olha, eu fui diretor de centro acadêmico, eu fui presidente da UNE. Eu nunca permiti que um colega meu acendesse um cigarro de maconha na minha frente. Então, nunca permiti. Tá vendo que é isso que ele falou? Isso seria uma coisa hoje conservadora. Exato. Acender o cigarro de maconha, o pessoal diz, não, isso seria ser de esquerda. Nunca permiti. Por quê? Pichar as faculdades, não tem o menor cabimento. Não, porque nós achávamos que isso era um processo de desmoralização. Eu enfrentava o debate sobre ser de esquerda, ser subversivo, eu digo, isso eu aguento. Agora, maconheiro, não. Aí não, é muito pesado para mim. Mas o senhor veja como é interessante? Não aceitava isso, não. Tá certo. Mas essa é uma mentalidade interessante. Por isso que o Rui Costa, quando ele vai em programa, na entrevista, o pessoal da direita fala, porra, tu é ele é extrema esquerda, que ele fala, né? Cara, tu é o cara de esquerda mais parecido com a galera da direita, porque a confusão hoje, que eu entendo, de direita e esquerda, já não é mais economia. Por isso que o pessoal fala que o Lula é de direita. Na economia, quem se deu melhor é os bancos com o Lula. Isso. A questão é na pauta moral. Na pauta dos costumes. Agora, o seguinte, a social. Tu sabe quem é que sustenta essa pauta dos costumes? São essas grandes corporações, são os bancos. Essa é a agenda dos bancos, essa é a agenda da Coca-Cola, tá certo? Essa é a agenda dessas corporações, essa é a agenda das fundações americanas, da Fundação Rockefeller, da Fundação Ford, essa é a agenda da Fundação Soros, essa é a agenda. Portanto, é uma agenda muito mais ampla. Se fosse uma agenda só de esquerda, seria fácil de enfrentar e derrotar. Mas não, é a agenda das grandes corporações. Você abre um jornal como Valor Econômico, essa agenda está lá. E não é um jornal da esquerda, é o jornal do poder financeiro de São Paulo. Essa agenda é cultivada por esses grupos econômicos. Então, por essa razão, que não é fácil de enfrentar. Essa é a agenda que está na FIFA, essa é a agenda que está no futebol. Hoje eles querem transformar o futebol, o esporte que mais promoveu o negro no Brasil foi o futebol. Hoje eles querem encostar no futebol a agenda do racismo. Essa gente não tem limite para nada. A primeira plataforma de promoção social de um jovem negro, mulato, mestiço no Brasil, futebol, foi o futebol. Pelé, pô, rei do futebol. Pois é, preto, agora eles querem encostar a agenda do racismo no futebol. Tem o menor cabimento. Mas é o que eles querem fazer, isso é uma coisa absurda. É triste de ver, é lamentável de ver. Mas é uma agenda que tem muita força, porque o Supremo Tribunal Federal está nisso, o Congresso está nisso, e não é só porque é o seguinte, mas é o PT, não, o PT tem 9 senadores. O PT tem quantos deputados? Sei lá, 50, 60? Esse projeto da misoginia não está sendo aprovado com os votos do PT. O PT não tinha força para aprovar isso. Está sendo aprovado com o voto de todo mundo. É verdade, uma aberração. É uma aberração. Mas que está sendo aprovado. É o voto de todo mundo. É então, é o seguinte, é uma agenda muito difícil. Que você dizer que é uma agenda da esquerda, você não explica porque ela tem tanta força. A esquerda incorporou essa agenda, abandonou a agenda. Qual era a agenda da esquerda quando eu estava integrado ao PCdoB? Era a agenda das mudanças sociais, era a agenda dos interesses coletivos, era a agenda do nacionalismo. Eu ia para as passeatas da UNE e levava uma bandeira do Brasil. Sim. Aqui nós criamos, em 79, aqui em São Paulo, na PUC de São Paulo, lá no Tuca, o Movimento em Defesa da Amazônia. Essa era a nossa agenda. Essa agenda dos costumes não era uma agenda central para esses movimentos progressistas na época.
Agora, depois isso dá dinheiro, porque a Fundação Soros libera recurso para essa agenda, a Fundação Ford libera recurso para essa agenda, a Fundação Rockefeller libera recurso para essa agenda, as universidades americanas e europeias e canadenses dão bolsas de mestrado, de doutorado para quem tem uma tese sobre essa agenda. Isso eu sei, eu converso com gente da academia. Se você não tiver uma tese que fale de gênero, de raça, do índio, de alguma minoria, de alguma segregação. Você, né? não tem bolsa, você não arranja nem um orientador para a sua tese. Então nós vivemos essa situação. E na economia, qual é a situação? O Sarney denunciou isso na época, diz, olha, eles estão aprovando uma Constituição contra o investimento, contra a atividade econômica. Criou-se uma coluna de direitos, tudo bem, direitos importantes, sociais, etc. E a coluna das receitas para pagar essa despesa? Foi esquecida. Você não tem uma coluna de receita, pelo contrário, você criou a criminalização do investimento, a criminalização do investidor. Antigamente o Brasil celebrava os investidores, o Brasil celebrava um Mauá, o Brasil celebrava um José Hermílio de Moraes, celebrava um Delmiro Gouveia, um Sebastião Camargo. Esses produtores e criadores de riqueza eram celebrados. Hoje o investidor é criminalizado. Você tenta fazer um investimento, você nem sabe quando vai sair o teu licenciamento. Pode esperar o Ministério Público em cima de você, o IBAMA em cima de você, a FUNAI em cima de você, um juiz de primeiro grau em cima de você. Como é que você vai construir um país desse jeito? Mas é aqui que está a minha crítica que eu queria conversar com o senhor. Por isso eu estou lhe perguntando. Quando eu falo da esquerda, é porque, óbvio, é notório que a esquerda governou o Brasil durante todo esse período, do Fernando Henrique para cá, pelo menos. Quando eu falo é o seguinte, porque a pauta da esquerda era uma pauta mais desenvolvimentista, era pelo povo, pelo social, e ela vem depois de um regime que ela, poxa, queremos liberdade. Se isso fosse aplicado à época de maneira correta e organizada, nosso país tinha voado. Mas o nosso país nunca voou. Pelo contrário, voo de galinha. Não sobe e agora parece que não vai subir de jeito nenhum. Só sabe. Só que a impressão que eu tenho, olhando lá atrás, é que os países desenvolvidos tornaram o Brasil e outros países do mundo como colônias periféricas. Então é o seguinte, olha, eu tenho aqui, eu já... Deixa eu fazer esse adendo aqui. Com o que o Rui Costa falou pra mim na implementação do comunismo. Eu falei, pô, eu dei risada, eu falei, Rui, mas aí é doido. Ele falou, não, o comunismo não deu certo em tal lugar porque o país não era desenvolvido. Eu falei, tá, aonde daria certo? Ele falou, não, se, por exemplo, se fosse implementado o comunismo hoje nos Estados Unidos, daria certo. Eu falei, mas por quê? Porque eles se desenvolveram. Eu falei, então temos que ter... Primeiro o capitalismo tem que dar muito certo para depois a gente tirar tudo de todo mundo e implementar o comunismo para ele funcionar. É mais ou menos essa loucura. Quer dizer, esses países ficaram ricos e aí eles falaram, bom, consumimos tudo que a gente tinha para consumir, mas ninguém pode nos criticar. Agora vocês aí não podem e vocês devem nos servir no nosso desenvolvimento. E vocês não vão crescer, vocês ficam periféricos aí. Me deem apenas matéria-prima. Só que é aí que eu estou lhe perguntando, a esquerda topou o discurso? Topou. E por quê? Por quê? O senhor estava dentro do governo Lula, é por isso que eu quero saber. No meu tempo, não. No meu tempo, eu fui relator do Código Florestal, nós fizemos a Lei de Biossegurança, nós tínhamos uma pauta de desenvolvimento. O ministro da Agricultura era o Roberto Rodrigues, que era um homem do agronegócio do Brasil. O ministro da Indústria e Comércio era o Furlan, que era um empresário grande aqui, ligado à Fiesp. A Marina estava no governo, mas ela era derrotada. Nós fizemos a lei dos transgênicos contra a Marina. Agora, depois, o governo precisou muito mais dessas ONGs e aí o governo foi entregue completamente. De que época, mais ou menos, a gente está falando? Que ele muda essa pauta? A partir do segundo governo e principalmente desse terceiro agora, que ele entregou tudo, entregou a agenda. Não tem mais agenda para desenvolver nada.
você tem no país a possibilidade de tirar petróleo lá na bacia de Pelotas. Não pode. Lá no Amapá, não pode. Potássio, lá em Altazes, no Amazonas, não pode. Fosfato, lá no Amapá, não pode. Ouro, no Rio Madeira, não pode. O país está congelado. Agora, deixa eu te traçar aqui uma pequena crônica dessa história. Beleza. 1972. Um grupo de empresários e acadêmicos reunidos em Roma publica um documento, está aí na internet, chama Os Limites do Crescimento. Isso ficou conhecido como Clube de Roma. E qual era a tese dos limites do crescimento? O planeta tinha chegado no seu limite. Não suportava mais o desenvolvimento, principalmente daqueles que ainda não tinham se desenvolvido. Quem se desenvolveu, tudo bem, não ameaçava o meio ambiente. Quem não se desenvolveu, não podia se desenvolver mais porque que sorte, né, de quem tinha se desenvolvido, né? Mas só que o Clube de Roma era uma instituição privada, era um grupo de acadêmicos, representantes de governos, e precisavam levar esse documento para transformar numa resolução da ONU. Aí convocam a primeira conferência das Nações Unidas sobre o clima, a Conferência de Estocolmo, de 1972, na época do regime militar. O governo militar destaca para ser o nosso delegado nessa convenção, o chefe da nossa missão, o embaixador Araújo Castro. Esse homem tinha sido ministro das Relações Exteriores do João Goulart. Era um homem de tanto prestígio que o militar resolveu protegê-lo e fez dele embaixador do Brasil na ONU. E foi lá o embaixador Araújo Castro. O embaixador americano era o embaixador Patrick Moynihan, um homem também que era um estadista, foi senador por vários mandatos. E há um debate célebre entre o nosso embaixador nessa conferência e o embaixador norte-americano. Em torno do quê? O Araújo Castro disse o seguinte: vocês congelaram o poder militar no mundo com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Vocês estabeleceram o monopólio das armas nucleares para 5 países que, na posse de armas nucleares, não ameaçam a paz do mundo, e a nossa posse é que ameaça, mas vocês conseguiram congelar o poder militar. Agora vocês querem congelar o poder econômico. De que forma? Estabelecendo 2 grupos de países, os que se desenvolveram e cujo desenvolvimento não ameaça o planeta, e os que não se desenvolveram, mas não poderão se desenvolver porque esse desenvolvimento ameaça o planeta não aguenta. E aí isso tem uma consequência. Quem não se desenvolveu vai entregar os seus recursos naturais para os desenvolvidos. Por quê? Porque já que não pode se desenvolver, não vai poder usar os seus minérios. Vira colônia. Vira uma colônia econômica, uma colônia científica, uma colônia. Então, isso foi na conferência de 1972. Agora, o que é que o Araújo Castro fez? Ele disse: com essa agenda não vai acontecer essa conferência. Só vai acontecer essa conferência se ao lado do meio ambiente for discutido o direito ao desenvolvimento. Aí ele foi atrás dos africanos, dos asiáticos, fez uma maioria contra os americanos e os europeus, e a conferência teve que discutir direito ao desenvolvimento. Só que depois dessa conferência, o direito ao desenvolvimento foi saindo e terminou nesse Converscote de Belém, onde o direito ao desenvolvimento nem foi citado. Ficou apenas um Converscote de ONGs, com a turma da Marina, da Índia Guajajara, para bloquear o desenvolvimento do Brasil. Então, o Brasil está condenado a ser fornecedor de recursos naturais, de terras raras, de matéria-prima para os países ricos? Não, nós não podemos aceitar esse destino. O Brasil é o país que tem a maior fronteira mineral do mundo, que tem a maior fronteira de biodiversidade do mundo, que tem a maior fronteira de energia do mundo, que tem a maior fronteira de agropecuária do mundo e de segurança alimentar do mundo. Vai aceitar essa condição? Não, o Brasil não pode aceitar essa situação. Mas por que não mudou, então? Por que aceitou? Ó, o Lula